Boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar, né, para a gente não perder o tempo depois para o debate, que é a parte mais interessante, né? Meu nome é Patrícia, eu sou assistente social, trabalho no Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública. Então, vamos iniciar a segunda mesa do evento, Sistema Penal Juvenil 2, entre direitos e violações. A mesa da tarde, o nosso tema central é seletividade penal e encarceramento da juventude negra, pobre e periférica. Antes da gente convidar os palestrantes, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui especial a todos que contribuíram para a organização desse evento. Nós estamos aqui com a equipe, né, do Núcleo Especializado da Infância e Juventude e da Regional Infância e Juventude, da Defensoria, sem a participação não só dos profissionais, né, de serviço social, psicologia, defensores e defensoras, mas também tivemos o apoio dos oficialas das unidades, e nós temos uma equipe grande aqui, acho que dos estagiários, né, tanto de direito, serviço social, psicologia e de administração. Sem eles, a gente não teria conseguido organizar o evento. Estão aqui, então eu queria fazer um agradecimento especial, tá bom? Bom, então a gente vai convidar os palestrantes. Gostaria de convidar o defensor público, Bruno Chimizo, mestre e doutor em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de São Paulo, graduado em Direito com habilitação em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de São Paulo. E nosso outro convidado, Davidson Mendes Faustino, também conhecido como Davidson Incosse, é mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, é professor do Departamento de Saúde, Educação e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo e militante do movimento negro pelo Instituto Ama Psique e Negritude e o Grupo Quilombagem. Bom, vamos deixar aí 40 minutos, como foi no período da manhã, 40 minutos, e fiquem à vontade, quiser levantar, falar aqui em pé também, tudo nosso. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito o convite a toda a equipe do NEIJ. Não vou aqui falar nominalmente, porque certamente esquecerei alguém. Também a Escola da Defensoria Pública. Acho que esse momento vai ser bastante bacana. Fiquei muito honrado e muito feliz aí de poder dialogar com vocês. Bom, minha ideia agora, nessa fala, aí, nessa primeira fala da parte da tarde, é dialogar com a fala da manhã, né? A fala da manhã foi centrada sobre a categoria de genocídio, de que forma esse genocídio atinge, né, sobretudo e especificamente, na verdade, a juventude negra, pobre e periférica. E meu lugar de pesquisa aqui, meu campo de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi o sistema prisional. Quer dizer, eu não sou um pesquisador do sistema socioeducativo, mas do ponto de vista da criminologia há muito pouca diferença do ponto de vista da rotulação social do adolescente e do adulto, e de qual a função social que esse rótulo de criminoso imposto aos nossos jovens ele significa, de que forma esse rótulo ele desemboca, ele deságua em um genocídio silencioso que hoje é o que a gente assiste no Brasil. Então, vai ser basicamente essa estrutura aqui da minha fala. E antes de chegar, então eu queria apresentar dados para vocês, construir essa noção a partir da qual a ideia de genocídio da juventude negra, pobre e periférica não é um mero recurso retórico dos movimentos negros, não é um mero recurso retórico dizer que há hoje um genocídio em curso no Brasil. Os números, os dados e as classificações jurídicas demonstram que efetivamente é possível a gente
chegar à conclusão de que há hoje um genocídio silencioso, porque não traz aí a atenção da grande mídia, mais um genocídio silencioso em curso no Brasil. Mas antes de eu começar a apresentar esses dados, eu queria trazer alguns pressupostos aqui teóricos, algumas premissas da minha fala. A primeira delas, até para uma questão de honestidade, né, com o público, quer dizer, de onde eu falo, quais são as minhas premissas criminológicas, as minhas premissas teóricas. É para lá. Então, acho que a primeira premissa que eu queria trazer para vocês é que baseio toda a minha fala na conclusão de que o aprisionamento é estruturalmente ilegal. Quer dizer, aqui eu não estou sozinho nisso, os criminólogos de viés abolicionista, eles trazem essa ideia de que efetivamente há algo de inerentemente ilegal na própria instituição da prisão, do aprisionamento, do sistema penal. O que há de ilegal no sistema penal? A sua seletividade, que é estrutural. O que eu quero dizer com isso? Em qualquer lugar do mundo, em todos os lugares do mundo onde existe sistema penal, que são em todos os países reconhecidos, sempre os padrões de seleção das pessoas que vão ser vítimas da violência institucional, quer dizer, as pessoas que vão ser encarceradas, as pessoas que vão ser mortas pela polícia, que são, portanto, também vítimas do sistema penal como um todo, o padrão de seleção dessas pessoas, ele sempre é um padrão discriminatório. Não há sistema penal no mundo em que a gente não enxergue discriminação, violação à igualdade, racismo, nos padrões que levam uma pessoa a ser presa. Eu trouxe aqui um exemplo que é o mais gritante, que é o exemplo da Noruega, né? A Noruega hoje é apontada como sendo o melhor, se é que há um melhor, sistema prisional do mundo, não é? Se vocês forem no YouTube lá e digitarem Halden Prison, com H, é a prisão modelo da Noruega, que realmente é uma coisa que você olha e você fica bastante... não sei se tocado com aquilo, porque foi uma prisão pensada na Noruega para que o padrão de vida dado às pessoas que estão naquele local, que são os custodiados daquele local, fossem melhores do que os padrões de vida do restante da população. Quer dizer, há aí uma garantia efetiva de direitos. A ideia deles é, se a gente quer devolver essas pessoas para a sociedade, que sejam melhores do que entraram, elas precisam ter uma rede aqui de atenção, de proteção muito eficiente. Então, essa é a prisão modelo da Noruega, em que você tem desde pedalinho até estudo de música, quartos individuais, em que as pessoas podem sair, elas são remuneradas para sair do quarto, para poder socializar com os outros presos e com a equipe de segurança. É a prisão modelo nesse sentido. E aí, quando você vai ver, contudo, os dados de encarceramento da Noruega, você vê que 30,5% dos presos são estrangeiros, são dados do Prison Studies, sendo que cerca de 16% da população total é de estrangeiros, ou seja, há uma sobre-representação pelo dobro do número de estrangeiros, refugiados, pessoas não norueguesas nas prisões norueguesas. Então, mesmo na Noruega, onde há um debate muito mais avançado do que o nosso, em relação às consequências deletérias do aprisionamento, da rotulação, o que a gente verifica é que quem são os criminosos na Noruega? São, sobretudo, estrangeiros, pobres, os padrões muito parecidos com os que a gente tem no Brasil, como a gente vai ver agora. Então, há sempre algo de legal no sistema penal, em qualquer sistema de atribuição de culpa, em qualquer sistema que tenha como função separar o pretensamente bom do pretensamente mal, não é? O sistema penal ele faz justamente isso, dentro dessa lógica binária do cidadão de bem e do bandido, e o sistema penal juvenil, ele também repete essa forma de pensamento aí que a psicanálise kleiniana chamaria de esquizoparanoide, que é a forma mais infantil possível, né? A posição mais primitiva de entendimento aí do mundo. O sistema penal, portanto, ele tem algo em si, não só de legal, mas também algo de regredido, algo de psicótico do ponto de vista das ciências psi, nessa ideia, aqui fazendo uma analogia de que seria possível dividir o mundo entre bons e maus, e nisso sempre entram os padrões de encarceramento que são essencialmente seletivos, ou os padrões de criminalização que são essencialmente seletivos. Mas aí o Zaffaroni,
Zaffaroni, né, o general Zaffaroni, que foi ministro da Suprema Corte Argentina, ele vai dizer que há uma especificidade nos sistemas penais marginais, quer dizer, nos sistemas penais que não são os sistemas penais dos países de centro, de capitalismo desenvolvido, como são os sistemas penais da América Latina, portanto, sistemas penais marginais. E essa especificidade dos sistemas penais marginais viria por conta da sua tônica genocida, quer dizer, não bastasse a ilegalidade estrutural já do próprio sistema penal, que seleciona pessoas de determinadas classes sociais, cores de pele e procedências geográficas, também há nos sistemas penais marginais essa tônica genocida, e é isso que a gente vai tentar aqui trazer alguns dados para demonstrar para vocês. Bom, aqui uma tabela muito simples com os dados do encarceramento no Brasil, esses dados atualizados até junho de 2016. Então, o Brasil tinha uma população prisional em junho de 2016, ou seja, mais de um ano e meio atrás, de 726.712 pessoas, com 368.049 vagas, ou seja, a taxa de ocupação estava quase pelo dobro, não é? Isso já aumentou, a população carcerária vem aumentando em escala, em progressão geométrica, mas é esse o retrato que a gente tinha. Agora, o que fica mais assustador é se a gente for ver qual foi o padrão de crescimento dessa população prisional a partir da suposta redemocratização. Né? Em 1988, a Constituição da República, a Constituição Cidadã, trouxe aí, positivou a ideia de que o Brasil é um Estado democrático de direito. Acontece que esse Estado democrático de direito, como vocês sabem, ele não se realiza para toda a população. No Brasil, a gente tem uma democracia que a Teresa Caldeira, por exemplo, chama de democracia disjuntiva, não é? Alguns autores do direito vão chamar de democracia de baixa intensidade, mas, de toda forma, aqui a gente poderia chamar a nossa democracia de democracia censitária. Né? Para um homem branco de classe média, a gente vive numa democracia. Ele provavelmente não vai ser confrontado com a brutalidade policial, ele não vai ser confrontado com o encarceramento, ele não vai ser confrontado com a restrição da sua liberdade de maneira arbitrária. Agora, para um jovem negro de periferia, falar para ele que ele vive numa democracia é algo absolutamente vazio de conteúdo. Uma pessoa que é abordada quase que diariamente, mão na cabeça, deita no chão, não importa como esteja, está em atitude suspeita por causa da cor da sua pele, por causa da sua classe social, é algo absolutamente vazio de conteúdo dizer que essa pessoa vive em um Estado democrático. Então, no Brasil, não há como a gente afirmar que o Brasil seja um Estado democrático. É basicamente isso que eu quero dizer. O Brasil não é um Estado democrático. No Brasil, implantou-se uma democracia censitária, onde determinadas classes sociais mais privilegiadas gozam de um sistema político democrático, ao passo que a maioria das pessoas vivem exatamente da mesma forma ou de forma pior do que elas viviam num Estado formalmente democrático. E se a gente for ver o padrão de encarceramento, o aumento do encarceramento, desde da promulgação da Constituição até hoje, isso fica muito claro, não é? No Estado ditatorial, na ditadura civil-militar, que durou aí formalmente até 88, o padrão de encarceramento vinha aumentando, mas em 1990 a gente tinha 90 mil pessoas presas no Brasil. Não é? Em 95, ou seja, vejam a escalada do grande encarceramento a partir da suposta democratização do Brasil. Então, em 90 a gente tinha 90 mil. Em 95, esse número já tinha passado para 148 mil. Ou seja, foram 58 mil pessoas a mais presas em 5 anos, de aumento do contingente da população prisional. Em 2000, 232 mil. 2005, 361 mil. 2010, 496 mil. 2014, 622 mil. 2016, 726 mil. Ou seja, hoje a gente já teria aí algo em torno de 800 mil pessoas presas. O Brasil, nesse meio tempo, passa a Rússia. E hoje o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo em dados absolutos, perdendo só para os Estados Unidos e para a China. Mas o que talvez aqui seja o mais preocupante de tudo é que nos próprios dados do Infopen de 2014 se mostrava que de 2009 a 2014 tanto a China, quanto a Rússia, quanto os Estados Unidos haviam reduzido significativamente a sua população prisional de 8% a 25%, ou seja, a Rússia chegou a reduzir sua população prisional em quase 1/4 ao chegar nesse nível que hoje o Brasil chega de encarceramento.
encarceramento, ao passo que, neste mesmo período, o Brasil aumentou o padrão de encarceramento em 33%. Um cálculo simples, com base nessa progressão geométrica feita pela revista Super Interessante há alguns anos, mostrava que em 2065 toda a população brasileira estaria presa se a gente seguisse esse padrão de encarceramento em progressão geométrica. Evidentemente, a gente vai chegar a um colapso social antes disso, isso já se afigura, nunca teremos a população inteira presa, mas o que esse número demonstra é que isso é absolutamente insustentável. Essa política escolhida pelo Estado brasileiro de extermínio dessas populações, de encarceramento da juventude negra pobre periférica, é uma política insustentável, não só violadora de direitos humanos, mas efetivamente é algo que vai levar a um colapso social mais cedo ou mais tarde, a depender dessas contingências, mas isso está, de certa forma, já colocado. Bom, hoje chegamos, então, ao terceiro pódio da vergonha aí, do terceiro país que mais encarcera no mundo, e isso vem se repetindo também no sistema socioeducativo, onde a gente tem hoje um total de 58 mil adolescentes no Brasil, segundo os dados do CNJ, em medidas socioeducativas detentivas. Aqui estamos falando exatamente do mesmo público, não é? Recentemente, inclusive, os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que antecedentes infracionais, registros infracionais que o adolescente teve durante a sua adolescência, evidentemente, podem ser utilizados pelo juiz para agravar penas e para decretar... para agravar penas ainda há uma discussão, mas para decretar prisão preventiva no curso do processo, ou seja, um adolescente que teve passagem pela Fundação Casa ou que teve registro policial durante a sua adolescência, tem uma chance muito maior de ficar preso preventivamente durante todo o processo, caso ele venha a ser preso depois dos 18 anos. Não é? Isso aqui na capital, os juízes, eles inclusive chegaram a pedir acesso a esse sistema da infância, que seria um sistema que não poderia ser utilizado pelos juízes criminais, justamente para que pudessem fundamentar prisões de pequenos traficantes com base em passagens anteriores pela justiça da infância. Então, longe de ser aqui aquele idílio de uma justiça corretiva dentro daquela ideologia de classe que informou não só a doutrina minorista, mas que também existe dentro do ECA, que também se infiltrou dentro do ECA, e sobretudo nas práticas judiciais que trouxeram, que sucederam a promulgação, a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente vê hoje é que, do ponto de vista criminológico, a gente não consegue traçar uma linha definida entre esses dois tipos de estigmatização, a estigmatização da justiça da infância e a estigmatização da justiça criminal. Trata-se, como os autores do Labeling Approach, da teoria da rotulação social, colocariam, de uma mesma carreira criminal, quer dizer, da construção, por meio das instâncias do poder, de uma biografia artificial daquele adolescente, e que, dentro dessa carreira, entre aspas, criminal, como esses autores da teoria da reação social colocam, a entrada pela justiça da infância seria a primeira porta institucional para a entrada no sistema prisional, até porque uma adolescente com passagem por Fundação Casa ou por ou liberdade assistida ou qualquer outra medida socioeducativa, ele tem uma redução significativa aí das suas oportunidades de emprego, de inclusão social e etc. Então a estigmatização talvez seja a principal consequência dessa forma de atuação do sistema penal. Bom, aqui no próximo slide eu já tinha... Então, mas esse eu já tinha falado, desses dados aí dos Estados Unidos, China e Brasil, mostrando que o Brasil está na contramão aí de uma política de reconhecimento e enfrentamento do encarceramento em massa. Aqui só um dado comparativo: o número de pessoas presas no Brasil hoje supera a população de 9 capitais brasileiras, ultrapassando a faixa de 700 mil pessoas. Ou seja, tem mais gente presa hoje do que habitantes em Florianópolis. Tem mais gente presa hoje do que habitantes em Aracaju. 9 das capitais brasileiras, elas têm populações gerais, populações totais menores do que a população prisional no Brasil.
E o crescimento da população prisional foi, na verdade, foi de mais de 700%, né? O maior do mundo, quase 800%, e esse processo de encarceramento em massa, que eu não preciso dizer que a população vítima desse processo de encarceramento em massa é a população jovem negra das periferias. E que esse processo de encarceramento em massa, ele também é acompanhado de uma significativa piora nas condições de aprisionamento. Se a gente comparar hoje as condições de aprisionamento dos presídios no estado de São Paulo, com as condições do Carandiru, à época do massacre do Carandiru, em 1992, o que a gente vai ver é que hoje as condições são efetivamente piores do que eram na época do massacre. Não que fossem boas naquela época, já havia aí um padrão muito consistente de violação de direitos humanos, mas os presídios hoje, eles estão numa situação mais degradada do que estavam naquela época. Aqui, enfim, alguns dados em relação a isso. E aqui eu fui coordenador auxiliar do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A gente tinha como uma das funções fazer inspeções em unidades prisionais. Chegamos a visitar unidades prisionais com 400% de lotação, e não é longe, aqui na capital, CDP de Vila Independência chegou a ter 400% de lotação, que representa, em geral, mais 50 pessoas em uma cela composta para 12, sendo que, calculando o espaço que aquela pessoa tem dentro da própria cela, chegava a 50 centímetros. Né? Então, a gente teve aí experiências em outros países em que foi dada indenização para um preso porque ele tinha um espaço menor de 3 metros quadrados dentro da sua cela. Aqui, se você for ver os nossos presos, eles vivem em espaços de 50 centímetros, porque fora do banho de sol, ficam todos trancados dentro de uma cela para 12 pessoas, com 50 pessoas, que tem que se amontoar, dormir no chão, não tem como usar o banheiro, etc. As condições das celas são absolutamente indignas, há celas escuras, a falta de ventilação é assustadora, há celas que a gente não consegue entrar por causa do cheiro que emana daquela cela, onde aquelas pessoas vivem anos da sua vida. Há racionamento de água nas unidades prisionais do estado de São Paulo. Há unidades prisionais em que a água é oferecida aos presos por 40 minutos por dia, então eles têm que correr para encher baldes, só que esses baldes não cabem na cela, porque tem muita gente na cela, então há falta de água dentro das unidades prisionais, e muito por conta do controle, do controle da suposta crise hídrica, que não é exatamente uma crise, que é má gestão, né? Mas da crise hídrica que a gente teve há alguns anos atrás. Então, hoje há um racionamento feroz de água no sistema prisional. As pessoas dormem sobre pedaços de espuma, né, chamados de colchões, mas sempre infestados de percevejos. Bom, o banho é de água gelada, não importa os dias mais frios do ano, ainda são constrangidos os presos a tomar banho com água gelada, o que leva a índices de mortalidade por conta de pneumonia, de ataques cardíacos muito alto. A Defensoria Pública de São Paulo ganhou uma ação, uma liminar, e depois foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça para que o Estado instalasse aparelhos de aquecimento de água para o banho dos presos, e isso não foi cumprido até hoje, porque o STJ sequer publicou a decisão, apesar de já fazer mais de um ano dessa decisão. Então, continua-se nesse estado de coisas. A alimentação vem pouco, né? A alimentação, principalmente nos lugares em que a alimentação terceirizada, a gente verifica que as porções servidas são muito pequenas. E isso é uma reclamação dos presos. Eles chegam a passar efetivamente fome, aqueles que não têm, sobretudo quando não há jumbo, quando não há família para complementar aí essa alimentação dos presos, e nenhum alimento é entregue a eles entre as 16 horas da tarde, às 4 da tarde, e às 7 da manhã do dia seguinte, o que impõe aí um jejum de 15 horas sem nenhuma refeição a esses presos. A maioria das unidades não tem nenhuma equipe de saúde, a maioria não tem médicos, dependem de escolta da Polícia Militar, que não acontece para atendimentos externos. Já tem de caso de um preso que começou a vomitar sangue às 10 da manhã, foi chamada a escolta e a ambulância estava disponível, mas a escolta da Polícia Militar para tirar esse preso muito perigoso que estava vomitando sangue chegou já no começo da tarde, às 7 da noite, quando o policial militar que ia fazer a escolta viu, o preso resolveu não levá-lo e ele acabou morrendo depois de 12 horas vomitando sangue sem nenhum tipo de assistência médica. Além disso, há o grupo de intervenções rápidas, né, o GIR, que é um grupo de elite dentro da própria
a estrutura da administração prisional, que eventualmente entra dentro dos raios com bombas, balas de borracha, cachorros, sprays de pimenta e diversas humilhações e prática de tortura. Então, hoje, o que a gente tem hoje dentro do sistema prisional é pior do que o que se tinha em 1992. E a gente assiste a rebeliões, como tivemos aí há poucos dias em Taubaté, como a gente teve há alguns meses aqui em São Paulo e em Lucélia, mas em um número menor do que havia até 2006, muito por conta da hegemonia do primeiro comando da capital, como os pesquisadores que estudam PCC apontam. A hegemonia de uma facção prisional no Estado, ela trouxe uma certa pacificação, não só das unidades prisionais, onde hoje o número de mortes entre os presos é menor em São Paulo do que o número de mortes tidas como naturais, que na verdade são mortes por negligência, o que não se repete em outros estados da federação, onde não há essa hegemonia, mas, de toda forma, essa hegemonia e uma negociação e um acordo feito entre as facções prisionais e o governo do Estado de São Paulo depois de 2006, o que cessou os ataques do PCC, né, de 2006, acho que vocês estão lembrados desse episódio. Depois disso a gente não viu um padrão intenso de rebeliões ou de motins dentro das unidades prisionais, até porque essas rebeliões elas são efetivamente proibidas pelo primeiro comando da capital, salvo se houver uma autorização expressa, se houver um salve para a cadeia virar, e esse salve é muito difícil de ser dado. Então, o fato é que, na prática, hoje, o que a gente verifica é que as facções prisionais, e sobretudo o PCC no Estado de São Paulo, ele tem como função muito mais auxiliar de forma simbiótica a gestão prisional do inadministrável do que ser um elemento perturbador ao sistema prisional, né? Qualquer um que entra em unidades prisionais vê que efetivamente o que há na prática é uma gestão conjunta daquela unidade prisional entre as lideranças do PCC, aqui em São Paulo, e a unidade prisional. Não há como se falar aqui em estado paralelo, né? O que há é um estado simbiótico, o que há é um agrupamento simbiótico de pessoas em relação à administração prisional. Dentro de um sistema prisional, que você verifica aqui da porta, a grade para dentro, né? Quando você passa da radial, e aí você tem os raios, né? Os pavilhões. Do pavilhão para dentro há sempre a figura do faxina, que também é um piloto na maior parte das vezes, que é um tipo de liderança da facção prisional, e é esse piloto que faz toda a comunicação entre a população prisional e o guarda da grade. Então, ele que vai organizar a lista de atendimentos médicos, ele que vai organizar a divisão do jumbo, ele que vai organizar a divisão dos kits de higiene, ele que vai organizar, ele que vai fazer o pedido para fora para que essa pessoa tenha um atendimento externo. Essas pessoas, os faxinas, as lideranças, são vinculadas à facção prisional e são legitimadas, o faxina e o boieiro, tidos como pilotos, pela própria unidade prisional. Até porque seria inadministrável, você não teria agentes prisionais suficientes para entregar a boia para todo mundo. Então, se captura o trabalho de determinadas lideranças baixas do PCC para que essas lideranças baixas façam esse serviço que não é prestado pela própria unidade prisional de um modo simbiótico, ao mesmo tempo em que esse diálogo com as lideranças das unidades, as lideranças informais das unidades prisionais tem como consequência uma redução no número de rebelião e o fato de que hoje a violência entre os internos, entre os presos de uma cadeia do PCC, ela vem caindo cada vez mais, se estabilizou num nível bastante baixo no Estado de São Paulo. Então, aqueles estupros que a gente via nos anos 90, né, o fato de que alguém é preso e é estuprado, isso não é mais uma realidade em cadeias que tenham o domínio do PCC. Bom, a partir de toda essa situação colocada, né, eu queria trazer para vocês aqui, só para uma reflexão, o que consta da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio da Organização das Nações Unidas, da ONU, a convenção que foi internalizada pelo Brasil, né, de 1948, e que traz aí
o que seria genocídio do ponto de vista do direito internacional. Né? A presente convenção entende-se por genocídio os atos abaixo indicados. Dentre eles, o assassinato de membros do grupo, que eu acho que vocês hoje de manhã puderam ter uma visão bastante sólida disso, e a submissão deliberada desse grupo, né, que seja um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Do ponto de vista sociológico ainda há uma possibilidade de conceituação do genocídio de forma ainda mais ampla, falando isso aqui, por exemplo, em grupo socioeconômico, em outras questões culturais. Mas é genocídio, quer dizer, qualquer política de Estado que tenha como consequência assassinatos de membro de um grupo específico ou submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão sua destruição física pode, do ponto de vista internacional, ser considerado genocídio. E se a gente então, a partir, eu queria que vocês tivessem esse conceito aí jurídico na cabeça, para que a gente começasse a ver os dados, então, dos padrões de encarceramento no Brasil. Bom, outro dado, sistema prisional. Esse gráfico eu peguei de 2014 e não muda efetivamente para 2016, mas no sistema prisional 2/3 da população é negra, ao passo que a população brasileira em geral, cerca de metade, se autodeclara como negra ou parda, dentro dos dados lá dentro das categorias do IBGE. Aqui temos evidentemente uma sobre-representação da população negra no sistema prisional, onde 2/3 da população é negra. E se a gente coteja esses dados sobre representação com os dados de mortalidade, a gente verifica que efetivamente dessa conta, dessa equação, afigura-se aí efetivamente um genocídio. Só dentro do sistema prisional, vejam aqui, eu estou falando só da ponta do iceberg, dos casos que chegam ao sistema de justiça e que essa pessoa é condenada e é colocada no sistema prisional. Porque o sistema penal, ele é muito maior do que isso, né? O sistema penal vai desde a abordagem policial da rua, desde a letalidade policial, dos números absurdos de letalidade policial que existem no Brasil, até o efetivo encarceramento. Aqui eu estou falando só da ponta do iceberg, o efetivo encarceramento, daquilo que a gente tem dados confiáveis, daquilo que a gente tem dados oficiais, né? Eu vou falar um pouco das outras instâncias, dos outros filtros também dessa seletividade. Bom, foram registradas quase 1.000 mortes nas unidades prisionais no primeiro semestre de 2016, segundo os dados do Infopen, o que significa aí cerca de 2.000 mortes dentro do sistema prisional, sem os dados do Rio de Janeiro, sem os dados do Rio de Janeiro, que não enviou esses dados. Em 2014, São Paulo também não havia enviado os dados ao DEPEN. E aí o DEPEN vai colocar que cerca da metade dessas mortes no cárcere pode ser consideradas mortes violentas intencionais. Isso em São Paulo, esse padrão ele é muito diferente. São Paulo tem um número estratosférico de mortes, é o estado que tem 1/3 da população prisional do Brasil, né? Hoje a gente tem aí, efetivamente 1/3 dessa população prisional, de 727 mil pessoas presas, estão no estado de São Paulo. E no estado de São Paulo o número de mortes violentas é muito baixo, né? A gente conseguiu os dados de 2014 em relação às mortes do estado de São Paulo. Eram quase 1.000 mortes no ano só no estado de São Paulo, o que daria aí, inclusive, mais mortes do que a média do sistema penitenciário brasileiro. Mas essas quase 1.000 mortes, 890 mortes, dessas quase 1.000 mortes, entre 10% a 20% você poderia considerar mortes suspeitas. O que você tem mesmo de mortes violentas chegava a 10%. O restante dessas mortes, pode ser que haja aqui algum problema nos dados, algumas mortes camufladas, etc., como a prática do Gatorade, né, que simula um suicídio, fazendo com que a pessoa beba misturado com cocaína, etc. Isso pode ser um número subrepresentado, mas ele é muito diferente do restante do Brasil. Então, essa simbiose entre as facções prisionais e o Estado fica muito clara aqui quando, apesar do Estado colocar cada vez condições piores de aprisionamento, a gente verifica um índice de violência entre presos cada vez também menor, ao menos no estado de São Paulo, onde você tem a hegemonia de uma facção prisional. Essa é a política pública que o estado de São Paulo e o Brasil como um todo, mas sobretudo o estado de São Paulo, elege. Quer dizer,
o diálogo com essas facções, para que haja uma administração conjunta que leve à invisibilidade do cárcere, ao mesmo tempo em que se investe numa política de encarceramento em massa da pobreza. Não é? Essa é a política que tem que ser efetivamente alterada. Bom, aqui, só para fazer uma comparação, a taxa de mortes, a taxa anual no cárcere de mortes, com esses dados, seria de 136 mortes a cada 100 mil habitantes. No Brasil, a taxa é de 66 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, no sistema penitenciário, a probabilidade de uma pessoa morrer ela mais do que dobra. Só que esse dado está errado, evidentemente. Quer dizer, mais do que dobra se a gente pegar o dado frio. Porque vocês têm que considerar que 74% da população prisional tem menos de 35 anos e que só 1% da população prisional tem mais de 60 anos. Então, se a gente pega os dados gerais, 66 mortes a cada 100 mil habitantes, você pega o gráfico de idade, né, nas tabelas sobre mortalidade do IBGE, as pessoas mais novas elas morrem menos, as pessoas mais idosas vão morrendo mais, até que você chega a mais 60 anos, você tem um pico maior de pessoas que morrem. Então, no sistema prisional, quando menos de 1% tem mais de 60 anos, 74% tem menos de 35, que é uma faixa que no Brasil em geral você não tem representação do ponto de vista de mortalidade, é algo de 1, 2% do número de mortes, são essas mortes de pessoas muito jovens. Então, no sistema prisional, o que a gente verifica aqui é que essas pessoas que não morreriam se estivessem fora do sistema prisional vão morrer justamente porque foram presas. A chance de uma pessoa ser assassinada sextuplica, é multiplicada por 600% a partir do momento em que essa pessoa põe o pé dentro de uma prisão. A chance dela morrer não é estimada, de qualquer outra questão, de tuberculose, de falta de assistência médica, não é estimada, mas a gente pode aqui afirmar com certeza que é muito maior do que isso, talvez 10 vezes. Quer dizer, você decuplicar a chance de uma pessoa morrer, sendo que essa pessoa tem 2/3 de chance de ser uma pessoa negra e 90 e tantos % de chance de ser uma pessoa pobre e periférica, realmente aqui não me parece que a gente tenha como fugir dessa categoria do genocídio, de uma política de extermínio de um determinado grupo social aqui, de certa forma, delimitado. Bom, aqui estou falando das mortes... Estou falando das mortes da ponta do iceberg, né, do sistema prisional, mas como vocês viram de manhã... Eu tinha falado... eu estou voltando? Não sei o que eu estou fazendo. Foi? Está voltando. Bom, aqui eu estou falando só da ponta do iceberg, né, mas se a gente for pegar for se debruçar sobre as mortes praticadas fora do sistema de justiça, mas dentro do sistema penal, então as mortes por confronto, né, as mortes ditas por confronto policial, algumas por confronto, mas a grande maioria sem qualquer indicativo de que tenha havido legítima defesa, o que a gente verifica aqui é que as mortes provocadas por policiais, aqui segundo o levantamento da G1, vejam, não temos sequer dados oficiais em relação a isso, seria no sentido de que 5.012 pessoas, ou seja, 385 a mais, um aumento aí bastante evidente em relação a 2016, foram assassinadas por forças policiais em 2017. Esse número também está errado. Por quê? Aqui a gente está verificando apenas as mortes, o G1 fez esse levantamento com base nas mortes praticadas por policiais no Brasil. Ocorre que a grande parte, né, por quem estuda, sobretudo os grupos de extermínio, né, que atuam de forma paralela às corporações provocando esse estado de letalidade policial, aí esse número certamente seria muito maior, né, porque os grupos de extermínios não atuam se identificando como policiais, apesar de serem grupos muito compostos majoritariamente por policiais ou ligados à polícia, sobretudo a polícia militar, mas também as outras forças policiais. Então, se a gente tem também como parâmetro esse número, o número de mortes praticadas por grupos de extermínio, aí esse número chega a um número estratosférico. E aqui eu trago uma pesquisa da UFSCar que
fala que 3/4 das mortes provocadas pelas forças policiais é de pessoas negras, ou seja, 3/4 das pessoas mortas pela polícia são negros, 3/4 das pessoas presas, 2/3 das pessoas presas pela polícia são negros. O número de mortalidade dentro das unidades prisionais decuplica em relação ao que existe fora das unidades prisionais, e aqui fica muito difícil a gente defender que isso não seja efetivamente um genocídio. Temos no Brasil, portanto, um genocídio. Aqui eu trouxe uma referência de um livro do Orlando Zacconi, que é delegado no Rio de Janeiro, que ele fez uma pesquisa, tratando aqui de letalidade policial, que chama Indignos de Vida, Forma Jurídica da Política de Extermínio dos Inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Ele estudou os pedidos de arquivamento do Ministério Público em relação a mortes praticadas por policiais. Então, como se sabe, quando um policial mata um jovem negro num bairro de periferia, isso muito dificilmente vai acessar o sistema de justiça criminal, porque há aí um pacto silencioso entre o Ministério Público, o Judiciário e as polícias, no sentido de que essas mortes não serão sequer investigadas, e se forem investigadas não haverá denúncia em relação a essas mortes. Então, o Orlando Zacconi, que é delegado de polícia no Rio de Janeiro, ele fez uma pesquisa em relação a esses pedidos de arquivamento no Rio de Janeiro, num determinado período, e chega exatamente a essa conclusão, que esses pedidos de arquivamento, há uma aliança do MP com o Judiciário e com as polícias, trazendo assim o que ele chama na forma jurídica da política de extermínio. Esses arquivamentos dos inquéritos policiais relativos a assassinatos praticados por policiais são, portanto, uma forma jurídica de extermínio que faz com que a juventude negra, pobre e periférica, ela seja o que o Agamben chama de um corpo matável, quer dizer, alguém que você pode matar, principalmente se você for um policial, e que nenhuma consequência vai advir disso, quer dizer, pessoas que estão desinvestidas de qualquer proteção normativa. Bom, diante desse cenário de barbárie, aqui já encaminhando para o final das minhas considerações, né, acho que o Poder Judiciário, aqui eu queria trazer a dimensão de que o Poder Judiciário ele não é um mero acessório a essa política genocida. O Poder Judiciário é o protagonista do genocídio. O sistema de justiça é o protagonista do genocídio. Ainda que as mãos sejam sujas de sangue por parte das forças policiais do sistema prisional, que são da administração pública, quem efetivamente transforma essas mortes em uma política de Estado é o Poder Judiciário, porque ninguém está preso no sistema prisional sem que haja a intervenção de um juiz, e a gente sabe como funciona a intervenção dos juízes, né? Aqui na capital, no Departamento de Inquéritos Policiais, que trata das audiências de custódia, dos presos em flagrante, mais 70% das pessoas que são apresentadas têm ficado presas em flagrante, têm ficado presas preventivamente pelo corpo de juízes que foi politicamente escolhido para ocupar aquele espaço. São nomeações livres do Tribunal de Justiça. A coordenadora do Departamento de Inquéritos Policiais é uma juíza que ficou famosa por ter mantido uma mulher presa por uma tentativa de furto de um shampoo, e essa mulher acabou perdendo o olho, isso há algum tempo atrás, isso chegou a sair nos jornais, e o que acontece com essa juíza? Ela é escolhida para coordenar todas as prisões, a atuação judicial em todas as prisões em flagrante da cidade de São Paulo, né? Então essa juíza, justamente, ela é premiada por ter feito com que uma mulher fosse cegada dentro do cárcere, porque ela foi mantida presa por um furto de um shampoo e de um condicionador, né? Se vocês jogarem na internet, vocês vão ver isso. Então, se isso não é uma política de extermínio, se isso não é uma política deliberada de extermínio dessa população, realmente aqui a gente tem que ser muito cínico para não ver isso. Né? A gente tem essa coisa de que é senso comum, de que o brasileiro é o povo cordial, pacífico, não se envolve em guerra, etc., com a exceção de que efetivamente estamos já há décadas vendo um genocídio em curso no Brasil e que nada vem sendo feito em relação a isso. Os tribunais superiores, eles também embarcam nessa política, né, na medida em que por exemplo, houve a suspensão do decreto de indulto do ano passado, final do ano passado, que poderia desencarcerar pessoas aí por crimes não violentos, que poderia desencarcerar uma quantidade razoável de pessoas. Esse decreto foi suspenso pela ministra Carmen Lúcia sob o argumento de que poderia beneficiar algum corrupto. Quer dizer, essa coisa de discutimos hoje política penal com foco na Lava Jato, que são algo em torno de 20 pessoas, ao passo que estamos assistindo silenciosamente, de forma sorridente, um genocídio acontecer
com o restante da população, sobretudo com a população preta, pobre e periférica. Então, enfim, acho que já chega ao final o meu tempo, então eu já vou encerrando. Tinha outras coisas para falar, vou passar já a palavra aí para não pegar o tempo do Davidson. Eu fico aí à disposição para depois a gente poder debater, tá bom? Obrigado. Muitíssimo obrigada, Bruno. É muito impactante, porque os dados que você apresenta do sistema de adultos, né, a gente lá no Brás, e quando compara os dados do SINASE, que o último levantamento de 2015 é extremamente parecido, né? O encarceramento de adolescentes se chama de internação, né, no sistema socioeducativo. São Paulo é recordista brasileiro, né, o estado que mais interna adolescentes e meninos. Mais de 60% desses meninos são pretos e pardos. E o quanto a gente vê essa reprodução no sistema socioeducativo. E o quanto eles são selecionados já na adolescência para o sistema e eles não saem mais. Né, isso é dolorido demais da gente ver, porque tudo que se apresenta de adultos a gente pode colocar, sobrepor para os adolescentes e o quadro se repete. Né, muito, muito importante que você trouxe. Né, já estou guardando aqui as minhas perguntas. Quero falar dessa mulher que perdeu a visão. O caso está no documentário, chama Bagatela, né? E os 2 filhos dessa mulher, infelizmente, já estão no sistema juvenil, né, também foram selecionados. Um deles já está na 2ª internação, a gente está acompanhando o caso, e o outro, mais novinho, já está nas varas para ser julgado também. Então, isso é bem dolorido, porque a gente vai vendo a questão geracional. Né? Então, muito obrigada mesmo. Obrigado pela contribuição.